Olá, muito bem-vindo ao canal Arque Atualiza. Sou a arquiteta Ana Paula Vickert e hoje nós vamos continuar nosso trabalho sobre estruturação de espaços públicos, falando de mobilidade, mobilidade ativa e o futuro da mobilidade nas cidades inteligentes. Conheça o nosso trabalho no Instagram Arque Atualiza e também siga o nosso canal no YouTube, Arque Atualiza. Ativa o sininho, dá um joinha no vídeo, comenta, multiplique e compartilhe esse trabalho para que a gente possa juntos construir cidades melhores para se viver. O assunto da mobilidade é um assunto bastante atual, mas muitas vezes pouco compreendido por quem trabalha com isso e que às vezes pensa que mobilidade ainda é aquele conceito do trânsito. Hoje a nossa abordagem vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um resgate histórico da mobilidade para entender o que está acontecendo nos dias atuais. Então, o ser humano, no início da vida, quando começa a sua trajetória, é um ser nômade, ou seja, ele caminha em busca das oportunidades em grupos, certo? Depois, com a invenção da roda, nós vamos ver o surgimento de alguns veículos, alguns tipos de veículos, ainda lá nos anos 3.500 a.C., quando o ser humano começa a ter algum equipamento que possa colaborar com a sua mobilidade. Mas, durante toda a antiguidade, nós vamos ver, e mesmo na Idade Média, nós vamos ver que a principal mobilidade continua sendo o caminhar, o uso do cavalo, de um animal, né, ou uma carroça de tração, né, e que dentro da cidade a principal mobilidade na antiguidade era a pé, que nós temos uma foto de um ágora grego mostrando as pessoas todas caminhando a pé. Roma, no seu império, desenvolveu um sistema bem estruturado de estradas para poder passar com seus veículos, que ainda eram veículos de tração animal, tá? E que aqui no mapinha da esquerda vocês conseguem ver que essas linhas em vermelho são as estradas que interligavam o Império Romano, mostrando já uma interconexão, uma visão regional, usando a mobilidade como um elemento também de poder e de ocupação do território. Então, essa mobilidade que o Império Romano coloca, essa possibilidade de circular pelo território, é o que vai configurar depois, durante a Idade Média, as rotas comerciais, né? Porque na Idade Média, o que acontece? O ser humano continua usando a mobilidade com tração, a gente vai ter isso até o século XIX, né? Até o século XVIII, quando se inventa o motor, mas as viagens, a mobilidade dentro de cidades, ela ainda é lenta, ela ainda é feita a pé, de cavalo e com uma carroça auxiliar, tá? Essa é uma pintura medieval mostrando um mercado público onde as pessoas estão reunidas na sua tarefa das vendas, né, da socialização, do comércio, é um espaço público, e ali se vê a carroça e o animal de tração, tá? Somente no século XVIII, com o desenvolvimento da máquina a vapor, é que nós vamos ver a mudança radical na mobilidade, né, com a inserção do transporte de passageiros depois, né, de mercadorias e toda uma transformação social e econômica que vem desta nova invenção, né, que é responsável aí, junto com a Revolução Industrial, pela maior transformação que se viu na história da humanidade, que nós saímos do mundo rural e passamos para o mundo industrializado, e isso depois, com o passar das décadas, vai acabar desenvolvendo mudanças na economia, né, a questão do produto feito em escala, a mudança nas cidades que se adensam, né, a mudança também no planejamento urbano, porque se temos veículos motorizados, as pessoas podem se deslocar de forma mais fácil, então elas podem morar mais longe do centro, né? E aí, no início do século XX, nós temos o advento da criação do carro. Foi responsável por uma mudança radical no planejamento e no pensar a cidade, porque ele deu para as pessoas liberdade, elas poderiam morar longe do local de trabalho e chegar nele de carro. O único problema é que o carro, quanto mais você usa, quanto mais infraestrutura você cria, maior o problema fica. Então, essa é uma imagem de Nova York no início do século e que não é diferente da realidade de muitas cidades atuais em relação aos congestionamentos, né? Então, o carro tem esse problema de que você acaba
tendo que estruturar áreas gigantescas para que ele flua, porque ele é um veículo de uso praticamente individual, né? E que, quando o planejamento está pensado a partir do carro, as pessoas vão precisar do carro para se deslocar de um local ao outro, levando a essa situação que nós temos hoje, que é a situação de muitas metrópoles em que elas estão superlotadas de carro, as pessoas gastam muito tempo em congestionamentos, muito tempo do seu dia com a mobilidade, e acaba impactando diretamente na saúde, na qualidade de vida, na questão ambiental, né? E na questão do próprio direito à cidade e da criação dos não lugares. Esta é uma imagem de uma grande infraestrutura para atender as necessidades do carro e que ocupa uma área gigantesca em uma cidade que poderia estar aproveitada de uma melhor maneira. Então, esse caos que a gente vê, ele é um campo fértil para criatividade. Já há bastante tempo que o ser humano trabalha e pensa em como que será o futuro das cidades, e muitas vezes o futuro que se apresenta é esse, é o futuro dos Jetsons, é o futuro do ser humano que tem carros que voam, é o futuro da tecnologia dominando o ser humano. Porém, o que a gente está vendo acontecer é até um certo oposto a isso, né? Esta é uma imagem de Copenhague, que vem do Jandel, em que mostra Copenhague antes, à esquerda, com ônibus e carros, e como está a cidade hoje, em que os carros foram retirados da área central e ela é toda trabalhada para pedestres. Então, nós começamos a ver que há essa dicotomia entre utopia tecnológica das cidades, em que nós teríamos os carros voadores, ela também pode ser colocada em choque com o retorno às origens, que hoje se fala muito na mobilidade ativa para evitar situações como essa. Eu adoro essa imagem, mostro em palestras, porque aqui nesse filme nós vemos essa questão do ser humano que para de se mexer, ele tem tudo automatizado e acaba estando aí sentado numa cadeira o dia todo, tendo problemas de saúde, de obesidade, não faz atividade física, né? Então, ele tá o robozinho Wall-E, e é uma excelente oportunidade de assistir e entender um pouco a crítica que se faz a esta realidade que pode vir com o excesso da tecnologia, né? Aqui, esse time-lapse mostra Copenhague, o fluxo de bicicletas, carros, transporte público, para trazer um pouco a discussão sobre essa cidade do futuro, né? Existem muitas pesquisas de carros autônomos, carros elétricos, mas a tendência muito maior é trabalhar com planejamento integrado, com foco nas pessoas e na mobilidade ativa, uma mudança de paradigma, porque para implantar isso nas cidades, para trabalhar com os conceitos de walkability, trabalhar com zona 30, trabalhar com ruas de pedestre, com ênfase no uso da bicicleta, nós temos também que fazer projetos que permitam essas transformações, como é o caso, por exemplo, de Melbourne, que tem um desenho todo orientado para pessoas. Então, vocês observam na imagem da esquerda como estava antes, os carros estacionados, estacionamentos, e na imagem da direita a substituição dos estacionamentos por áreas verdes, áreas de captação de água da chuva, muitas vezes criação de soluções também de drenagem urbana em zonas de alagamento, né? Trocando o carro pela ambientação urbana, pelo lugar de convívio urbano, né? E priorizando os pedestres. Então, nós temos visto que diversas cidades, Madrid, Amsterdã, Tallinn, estão todas mudando os paradigmas, trazendo mais essa relação da pessoa com o espaço público, seguindo essa tendência de valorização do uso da cidade pelas pessoas, buscando qualidade de vida e melhores índices ambientais. Amsterdã está com esse plano de remover 11.200 vagas de estacionamentos para implantar áreas de convívio de pessoas nas ruas, ou seja, transformar as ruas em espaços públicos que tragam e que acrescentem e agreguem valor às pessoas, né? Aqui também mostra Amsterdã, onde a relação do transporte público, que é o veículo leve sobre trilhos, que passa aqui nessa parte verde central da imagem, ladeado pela ciclovia. Então, são soluções de mobilidade bem importantes, né? O transporte público
e a bicicleta. E esta imagem que eu trago aqui é para discutir um pouco as reformas necessárias em uma cidade, aqui é Buenos Aires, onde nós temos, nesta imagem, vários aspectos relevantes da mobilidade inteligente. Nós temos aqui o transporte público, a ciclovia, a arborização, que vai trazer o sombreamento e o conforto, a bicicleta compartilhada como uma solução bem relevante de mobilidade inteligente e ativa, e as calçadas acessíveis, né? Como nós já comentamos em outros vídeos, a importância da cidade permitir a independência do deficiente físico, tá? Então, é fundamental no entendimento, na construção da cidade, que tanto a parte de estruturação urbana dela permita a valorização da pessoa, do pedestre, do indivíduo, né? Quanto o planejamento urbano, a distribuição das funções, porque não adianta nada eu querer que a minha cidade seja uma cidade para pedestres, uma cidade para pessoas e para bicicletas, se o planejamento urbano não for pensado dessa forma, se as distâncias a percorrerem forem muito longas. Então, a gente tem que saber que o adensamento, que a questão da variedade de usos nos bairros, né, é fundamental para se criar uma cidade para pessoas e pensando na mobilidade ativa. Então, eu tenho que aliar a tecnologia no planejamento das cidades, tem que ter números e dados para planejar, saber, né, contar as pessoas, entender de adensamento urbano, né? Por isso que planejamento urbano e pensar a cidade é uma tarefa técnica e que deve ser apropriada pelos arquitetos nas suas tarefas profissionais, né? Tendo dados e tendo números, nós podemos justificar as soluções de projeto tomadas. Por exemplo, soluções de alargamento de calçada, de redução de velocidade, né, de implantação de ciclovias. Então, agradeço a atenção de todos aqui nesse vídeo, nesta aula. Temos bastante coisas importantes para discutir em relação à mobilidade, que esse vídeo foi apenas uma introdução para começarmos a pensar a mobilidade ativa integrada ao planejamento urbano. Não temos como pensar trânsito, isso não existe mais. Temos que pensar em mobilidade, temos que pensar ela integrada ao planejamento, tá? Então, a minha defesa aqui é pela mobilidade ativa trabalhada com o planejamento urbano integrado. Até mais, se inscreva no nosso canal e siga nossa página no Instagram.